Boa noite! Hoje é dia de revisão por aqui. Se você está chegando por agora no meu Instagram, chegou nesses dias, está meio perdido, não sabe mais ou menos do que se trata, essa live aqui é para você. Então, chega mais, já pega caderno, pega a Bíblia, pega a caneta, que essa live é para resgatar o povo perdido. Mesmo você que já está aqui há um pouco mais de tempo, você viu que estava rolando mais lives, não conseguiu assistir uma ou outra, mas você queria estar inteirado, mas não vai ter tempo para assistir tudo, essa live é para você. Se você tem tempo, você vai lá, assiste aqui, mas depois você vai lá, porque, gente, as lives estão ouro em pó. Ouro em pó? Então, tá ouro em pó, você precisa lá assistir. Mas eu sei que nossos dias são bem corridos, né? Então, a titia Sula preparou aí um resumo muito do bom. Vocês vão conhecer já a minha arte de resumir, né? Porque qualquer assunto que você vai falar, você consegue falar ele em 1 hora, você pode fazer, uma imersão, 1 hora, 30 minutos, 10 minutos, 1 minuto, tem como falar. Então a gente vai fazer uma revisão aqui para que você que chegou, tem pouco tempo, consiga acompanhar. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero que você saiba é que terça-feira que vem vai ter o workshop Organize e Prospere, certo? Então, essas lives são lives de aquecimento para o workshop, porque, gente, é muito conteúdo, é muita coisa, e eu não queria que vocês aprendessem tudo assim no raso, eu queria que vocês tivessem um conteúdo mais aprofundado. Então, eu fiz essas lives e mais workshop. Então, essas lives fazem parte do workshop, vocês vão ver lá na terça-feira. Então, tudo que eu for falar aqui é para embasar o que vai acontecer na terça-feira, 7h45 da noite. Ó, terça-feira é dia 1º de abril, o mundo fala que é o dia da mentira. A gente que é crente, a gente não tem isso, tá? Pra gente é sempre a verdade, a gente conheceu a verdade nos libertou, a gente só fala da verdade, ok? Então, o que vai acontecer agora? Eu vou falar de cada live um pouquinho e vou abrir para vocês fazerem as perguntas de vocês. O que você tiver de dúvida, você já vai colocando aí enquanto a gente está falando, que depois eu paro um pouquinho para poder ler, tá bom? Pegou papel, pegou caneta, pegou esse aviãozinho também? Pega esse aviãozinho e manda para quem tá ao vivo aí, quem tá online no seu direct para poder assistir. Então vamos lá, a primeira live, que foi no domingo retrasado, se não me engano, a gente falou sobre não se preocupar com dinheiro. É possível você não se preocupar com dinheiro? Né? Então a live foi sobre isso. Como eu posso ter uma vida que não se preocupe com o dinheiro? A gente leu Mateus 6, que é uma passagem muito conhecida, onde Jesus fala, né, sobre buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu queria até abrir um pouquinho aqui com vocês e ler. Eu acho essa passagem muito importante pra gente, e a gente também acaba lendo e não entendendo, né, a tradução do que significa, do porquê que Jesus diz essas coisas. Então eu queria ler com vocês, ó. Portanto, vos afirmo, não andeis preocupados. E aí, o que a gente falou na live, né, nessa live de não se preocupar com dinheiro? O que é preocupação? É uma ocupação antes do tempo. Então, não é para você não fazer nada, mas é para você estar ocupado, não preocupado com as coisas. Então, preocupação é você estar ocupado com algo antes do tempo, ok? Algo que não é concernente a você. Não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que é a vez de comer, beber, nem pelo vosso corpo, quanto à vez de vestir. Não é a vida mais importante que o alimento? E o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Não tem de vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo na sua jornada de vida? E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo?
Eles não trabalham nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no fogo, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis dizendo que iremos comer, que iremos beber. Não vos preocupeis, tá? Ou ainda, com o que nos vestiremos, pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso, mas o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai, assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Nossa! Bom, então a gente tem várias informações aqui. Só um minutinho, deixa eu só aumentar esse ar. Eu acho que não está na sua potência máxima, é a pessoa que está no calor. Então, olha só o que Jesus está falando, né? Não se preocupar com o amanhã, não se preocupar com comer e beber. Poxa, será então que Jesus está dizendo que a gente não precisa fazer nada? Já que a gente não tem que se preocupar, então a gente não tem que trabalhar. Então a gente não tem que correr atrás de nada, a gente pode ficar de boa, sentado na lagoa e esperando tudo acontecer? Será que é isso que Jesus está dizendo? Não, né, gente? Então a gente falou nessa primeira live que, na verdade, Jesus está falando o quê? Olha as aves do céu. Elas não semeiam, porque não é papel delas semear, né? Elas não estocam, porque também não é papel das aves estocar. Da mesma forma, olha as flores do campo. Elas estão fazendo o quê? O que elas foram chamadas para fazer. O que o Espírito Santo ministrou no meu coração é o quê? É que cada coisa na natureza está ocupada, não preocupada, está ocupada apenas com o que ele foi chamado, ela foi chamada para fazer. Então o peixe está ocupado em nadar, a ave está ocupada em voar, a flor do campo está ocupada em fazer a fotossíntese. Eles estão ocupados com aquilo que foram chamados para fazer. O que Jesus está falando? Eles estão fazendo o que foram chamados para fazer e tudo o que eles precisam, eles têm. Então, vocês, homens de pequena fé, né? E aí ele está falando também com os discípulos, por quê? Os discípulos, Jesus pediu os discípulos para abandonar os seus trabalhos, viver de missão mesmo, né? Viver peregrinamente. Jesus pediu para você abandonar o seu trabalho? Se ele pediu, ele vai sustentar, tá? Agora, se ele não pediu, você precisa estar fazendo aquilo que você foi chamado para fazer. Não é para a gente estar preocupado. O que Jesus está falando? Não precisa ficar se preocupando com o que você tem que vestir. E é preocupação, ou seja, a necessidade ela ainda não apareceu, mas você já está pensando no que ela vai acontecer e quando ela acontecer, como é que vai ser, né? Na psicologia, a Mari também estava falando com a turma 13, né? Falando que a maioria das nossas preocupações, elas não viram problemas reais. Os nossos problemas são na imaginação, né? A preocupação, ela é um problema na nossa imaginação. Ela não aconteceu ainda, mas a gente já está ali ocupado daquilo que ainda não aconteceu. E o que a gente resume disso? Como que eu não vou me preocupar com dinheiro? Se eu estiver ocupado, grava isso. Se eu estiver ocupado em fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. O versículo 33 fala assim, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse mesmo versículo na Bíblia, a Mensagem, né, a versão contemporânea, fala assim, pra gente ocupar a nossa vida, eu não vou lembrar agora com os termos exatos, tem até pouco eu não falo desse versículo, mas fala assim, para você se preocupar com a realidade, de viver a sua realidade, iniciativa e provisão de Deus. Então a gente precisa viver a nossa vida com iniciativa, baseada na realidade e
na provisão de Deus. E a provisão de Deus, ela sempre vai vir, se a gente estiver ocupado com aquilo que a gente tem que fazer. Sula, mas o que isso tem a ver com a justiça de Deus? Eu nunca pensei que buscar o reino de Deus e a justiça de Deus seria eu ter iniciativa, viver de acordo com a minha realidade e baseado também na provisão de Deus. Caramba, parece meio que não tem nada a ver, a gente tem tudo a ver. Porque o que é o reino de Deus? O reino de Deus é você realmente falar do evangelho, é você proclamar a verdade, é você estar preocupado com isso. Só que quando fala da justiça de Deus, o que é justiça? Justiça é tudo aquilo que é certo e errado. A justiça, ela mede aquilo que é certo e que é errado de se fazer. Então, quando a Bíblia está falando para você buscar o reino de Deus e a sua justiça, ele está falando buscar fazer tudo aquilo de certo que eu ensino a fazer. E aí, foi onde a gente começou as séries de lives sobre as coisas pelas quais a gente devia estar ocupado. Então, quais são as coisas que são justiça de Deus em relação ao dinheiro? Né? Quais são os aspectos da justiça de Deus em relação à nossa vida financeira? Como cristãos, como casados ou como solteiros. Então, é sobre isso que a gente vem estruturando as nossas lives. A segunda live foi uma justiça de Deus em relação ao dinheiro, que é a administração a dois. E o que a gente falou, e o que eu vou trazer de mais importante que foi falado naquela live? Que a Bíblia considera o casamento como um. Então, quando Deus abençoa um casamento, quando você se casa, a Bíblia fala que você se torna um com seu cônjuge, se torna um com ele. Né? E a gente tem mania de ser um em vários aspectos, mas na parte do dinheiro, a gente não quer ser um. Então a gente falou até de alguns casos, quando o marido ganha mais e a esposa ganha menos, ou vice-versa, ou quando o marido ganha e a esposa não trabalha fora, né? Trabalha dentro, muito. Poxa, como é que eu vou fazer, né? Porque tem mulher que acha que se ela tá em casa cuidando dos filhos, ela não precisa se meter ou ela não pode se meter nas decisões em relação ao dinheiro dentro de casa, porque ela não está colocando dinheiro dentro de casa. A mulher que não trabalha fora, ela não está colocando dinheiro de forma direta, mas ela está colocando dinheiro de forma indireta, ok? Porque se você está trabalhando, se você está cuidando dos seus filhos, você está exercendo um papel que se você não exercesse, alguém teria que ser pago para fazer essas coisas, tá? Então, ela está colocando dinheiro de forma indireta. E independente de colocar dinheiro ou não, a partir do momento que a gente casa, a gente é um e a gente deve olhar. Tudo não é mais meu nem seu, é nosso, tá? É nosso. Tem também a perspectiva de que não é justo, mas, gente, quando a gente fala de casamento diante de Deus, a gente está falando não está falando da sua justiça, tá? Porque a nossa justiça, a Bíblia fala que é como um trapo de imundícia. Trapo de imundícia, naquela época, era o quê? É um absorvente sujo. Entendeu? Desse jeito. A nossa justiça, ela não é isso. Então, no casamento, quando você não casa para competir. Você casa para competir com seu cônjuge, para ver quem ganha mais, quem faz mais? Não, gente. A gente casa para ter tudo junto. Se um tá crescendo, os dois estão crescendo. Se um perde, os dois perdem. Né? Às vezes a gente tem aquela ilusão, eu sei fazer direito. Meu marido não sabe. Ou o marido fala, eu sei fazer, minha esposa não sabe. Deixa ela lá. Eu já tentei falar com ela, entendeu? Eu já tentei explicar para ela, não adianta, não funciona, ela não entende, não quer fazer, blá, 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 blá. Gente, quando a gente casa, não basta só você ser bom numa coisa. Você tem que ser bom nessa coisa junto com o seu cônjuge. Então, você pode estar se sentindo bam, de que você sabe, mas só que se você não sabe fazer isso bem com o seu cônjuge, se você não consegue comunicar isso a ele, e ele não consegue entender vocês estão falhando aí. Então, a gente precisa fazer bem junto. Precisa unir o dinheiro. Gente, quando a gente junta o dinheiro, vocês não têm noção de quanto dinheiro está ficando na mesa aí, se você vê o dinheiro separado do seu marido. E pode falar para mim assim, não, Sula, mas lá em casa todo mundo conta com todo mundo. Meu dinheiro é dele, o dele é meu, mas
Na prática, como é que funciona isso? Ele tá pagando umas coisas, você tá pagando outras, isso não é unir, tá? Isso aí é juntar. Isso aí é um saco de batata. A batata tá junta, mas a batata não está unida. Unida é quando você abre o saco de batata, aí você começa a descobrir as coisas, né? Por que que eu digo pra você que você tá deixando dinheiro na mesa, seu esposo tá deixando dinheiro na mesa, quando vocês não estão juntando dinheiro? Porque quando você une, para você unir, o que que você tem que fazer, levando em consideração a alusão aí da batata? Você tem que abrir o saco de batata. Aí quando você abre, aí você vê as coisas, né? Aí você começa a ver. Começa a ver a batata que tá com um buraco, a batata que tá machucada, a batata que tá estragada. Você começa a ver um monte de coisa que você não via enquanto o saco de batata estava fechado. E o que você faz se a gente for fazer um purê? A gente vai descascar, a gente vai tirar as partes ruins e vamos fazer um purê. E quando você comer o purê, você consegue falar assim... Ah, esse pedaço de purê aqui que eu tô mastigando é aquela batata mais gordinha. Ou é aquela batata mais magrinha. Você consegue fazer isso no purê? Isso é união, tá? Não, a gente paga as coisas, a gente não sabe com que dinheiro que foi pago, porque tá tudo junto. Então, se você quer deixar de perder dinheiro, se você quer descobrir muito dinheiro saindo embora, parar de sair, junta as rendas da sua casa. A renda do seu marido, da sua esposa, junta as despesas, junta as dívidas, faz como é que fala? Um dossiê, faz um check-up em tudo junto. E começa a ver tudo junto. Separa um valor igual para os dois fazerem o que quiserem, né? Essa é uma das técnicas que a gente usa lá dentro da mentoria Organize e Prospere. A gente separa um valor. Então, é tudo junto. Aí tem gente que não quer juntar o dinheiro porque acha assim, ah, mas aí tudo que eu fizer, ele vai saber? Ah, tudo que... Não tem nem como eu fazer uma surpresa. Não, gente. Na técnica que eu uso, a gente separa a maior parte do dinheiro para a família, é em comum, todos os dois sabem o que está acontecendo, só que a gente deixa uma pequena parte e divide igualmente para os dois, para cada um fazer o que bem quiser. E nessa parte, eu posso fazer o que eu quiser, o Mário não sabe, o Mário pode fazer o que ele quiser, eu também não vou me meter, cada um faz o que quiser. Meu marido, a primeira vez que ele pegou o dinheiro dele, que era para ele fazer o que ele quiser, ele comprou uma carabina. Aí agora tu vê, né, se eu ia querer comprar uma carabina com o dinheiro do lazer, com o dinheiro para fazer o que eu quiser. Não, mas não me importei, sabe por quê? Não foi motivo de briga aqui em casa. Não foi motivo de discussão, não foi motivo de descontentamento, porque às vezes a gente não briga, mas briga aqui, né? Fica ali, ó, ruminando aquela coisa. Sabe por quê? Porque eu sabia que aquele dinheiro, ele podia fazer o que ele quisesse, e aquele dinheiro não estava tirando do meu, porque eu também tinha meu dinheiro para fazer o que quisesse. E aquele dinheiro também não estava tirando das contas, também não estava tirando dos nossos investimentos, também não estava tirando dos nossos sonhos, também não estava tirando, sabe? Estava tudo organizado, cada coisa no seu lugar. Então, a gente gasta e gasta muito mais feliz, com muito mais leveza, sem culpa. Isso é liberdade financeira. É você conseguir viver bem sem se culpar depois. É você conseguir gastar, poder gastar, sem se preocupar que aquele dinheiro está saindo da passagem, ou que aquele dinheiro podia resolver outra coisa, não. Você gasta porque você sabe exatamente para que poderia gastar. E com isso, a gente corta para a terceira live, que tem a ver com isso que eu estou falando, que é sobre cortar o lazer, né? As pessoas, primeira coisa que as pessoas costumam fazer quando as coisas apertam financeiramente é cortar o lazer. Como se o lazer fosse um supérfluo. Mas, gente, o lazer não é supérfluo, tá? O lazer é nosso combustível, é um combustível para a gente lutar. Então, se a gente corta o lazer, o que fica? Fica pessoas infelizes dentro de casa, pessoas estressadas, pessoas que estão brigando por qualquer coisa. Mas é porque não se ama? Não, é só porque está estressado. É só porque não tem um momento, sabe? Uma válvula de escape. É só trabalho, 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 compromisso, 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 estresse, estresse, estresse. Quem aguenta, né? Então, o lazer é uma das coisas que eu mais prezo dentro da mentoria. Né, eu estava atendendo um casal e aí que eles chegaram muito endividados, sem saber como ia pagar as dívidas. A gente
a gente preparou um caminho, né, um plano de quitação de dívida, mas coisa que eles não estavam conseguindo fazer. Ela falou assim, a gente não consegue sair para comer um açaí, né? E aí a gente, poxa vida, porque uma dívida atrás da outra. E aquela preocupação, né? Quando você não sabe o que fazer e está cheio de dívida, o que você vai fazer? Aí tu corta aquilo que poderia ser algo que faria você ter mais criatividade, algo que faria você ter novas ideias. Só que o problema também, né? Quando a gente não corta e não tem nenhum plano por trás, é ladeira abaixo, né? A gente vai para ladeira abaixo. E aí foi muito engraçado porque eu preparei um plano de quitação de dívida para esse casal e o marido falou, por mim podia cortar esse lazer. Eu falei assim, não. Aí ela falou assim, vai se cortar o seu lazer, vai cortar o meu também. Né? Então, gente, eu sei que dá vontade, né, de cortar, mas não faz isso. Aqui dentro da mentoria Organize e Prospere, a gente não trabalha assim. A gente trabalha adequando, é importante isso, a gente adequar o nosso lazer ao que a gente ganha. Né? Não dá para fazer um lazer de quem ganha 10 mil se eu ganho 5, né? Não, e também não é legal eu ficar presa e ali murriando com a mão, fazendo o lazer de quem ganha 5, se eu ganho 10. Então a gente aprende a usufruir realmente daquilo que a gente tem, daquilo que Deus nos deu, com responsabilidade e sem deixar de usufruir. E a gente leu também, vou até abrir aqui, a gente leu também versículos aonde mostra exatamente isso, né? Olha só o que a Bíblia está falando em Eclesiastes 5, 18 e 19. Eis o que eu vi, é bom e belo comer e beber e gozar do bem de todo o seu trabalho, em que alguém trabalha debaixo do sol todos os dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção, ou seja, é um direito seu. Quando a gente fala assim, eu trabalho para isso, eu mereço, a gente não está errado não, a gente trabalha para isso e a gente merece. Aonde que está o erro? É o quanto eu mereço, né, gastar do meu salário para aquilo, o quanto eu trabalho para isso. Você só trabalha para isso? Você não trabalha também para ter segurança financeira? Você não trabalha também para realizar sonhos? Então, trabalha para isso, compra bolsa, compra blusa, mas é só isso que você merece. Você também não merece ter paz, você também não merece dormir com a cabeça no travesseiro sem preocupação. Então, a gente aprende dentro da mentoria o quanto é isso, sabe? O quanto que eu posso usufruir, mas eu preciso usufruir. Né? E a Bíblia continua falando, eu estou lendo Eclesiastes 5, tá? 18 e 19. E também todo homem a quem Deus deu riquezas e bens, ele deu poder para delas comer e tomar sua porção e gozar do seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Olha que coisa linda tá falando. O lazer, você comer, beber, gozar da alegria, né? Se divertir. Isso é um dom de Deus. E isso, se você trabalha, você merece, você precisa viver isso. E muitas das vezes a gente não está tendo. Gente, o diabo, ele quer fazer o quê? A gente escravo. Ou escravo, de um jeito ou de outro. Deixa eu te falar uma coisa. Quem trabalha para não usufruir é escravo. Quem trabalha e não tem poder de escolha e que está refém das suas, não pode escolher nada, é escravo. Às vezes o diabo está escravizando a gente quando a gente chuta o balde, né? Porque a gente quer fazer de qualquer jeito, a gente aperta. Aí quando não dá mais, a gente chuta o balde. Só que aí a gente se enrola financeiramente. Aí a gente se escraviza aqui, fica preso. Ou se a gente é tão consciente que não faz nada, nem procura também momentos de lazer, onde a gente não vai gastar dinheiro para poder compensar. E aí sabe o que acontece? A gente adoece. Aí a gente vive infeliz. Aí a gente vive também igual escravo. Então percebe como que a justiça de Deus em relação ao dinheiro ela é tão profunda? Ela tem tanta coisa, né? Até do lazer a Bíblia fala. Então é muito importante isso, não cortar lazer. A gente vai adequar. A gente precisa adequar o lazer à sua realidade e ao seu momento. Mas todo sacrifício precisa ter um tempo determinado para acabar. E não aquela velha máxima, né, de que, estamos apertados, não vamos sair. Tá bom, mas quando é que desaperta? Você sabe quando é que desaperta?
É um mês, é 2 meses? Ou você não tem nem ideia de quando é que as coisas ficam tranquilas? E aí você tem filho, você tem criança dentro de casa e o tempo tá passando, sabe? O tempo tá passando e você não tá vivendo experiências com teus filhos, você não tá dando a eles, né, o que você queria proporcionar de conhecimento, de momentos alegres, de escrever histórias, né? Porque você tá ali aprisionado a não saber como administrar seu dinheiro de forma com que dê para fazer todas as coisas. Isso é muito importante. Aí a gente passou para live. Corta. Gente, eu tô bom em resumo, hein? Ó, meia hora. Eu já resumi 3 lives. 3 lives. E aí a gente foi para reserva de segurança, que foi como eu posso dizer? Foi uma live forte, né? Por quê? Quando a gente fala de reserva de emergência ou reserva de segurança, pra gente que é cristão, é tão perigosa, né? Porque às vezes a gente vai para um senso comum tão raso de achar que, não, Deus é que é minha segurança, né? Eleva os meus olhos ao monte, de onde virá meu socorro? Meu socorro vem do Senhor. Né? Meu socorro não vem de reserva, de segurança nenhuma, né? Meu socorro vem de Deus. Gente, ignorância. Ignorância. Porque a gente não leu muita coisa na Bíblia, a gente não entendeu o que a Bíblia disse. Né? Aí eu li com vocês, eu vou deixar para vocês anotarem, tá? E vocês lerem depois. Provérbios 6 a 8, onde fala pra gente aprender com a formiga. Não é por ser preguiçoso só, tá? Porque fala que ela, sem ter chefe, sem ter governante, sem ter supervisor, ela armazena as suas provisões. Então a gente devia estar aprendendo com a formiga, que mesmo sem nenhum boleto amarrado aqui no pescoço, que eu até falei sobre isso, porque aqui em casa era assim, eu era assim, eu falava com meu marido, se a gente não tiver nenhuma dívida, a gente nunca vai ter nada. Alguém se identifica? Por que eu falava, se a gente não tiver dívida, a gente nunca vai ter nada? Porque, na prática, eu não conseguia juntar R$1. Pode ser que você não esteja desse jeito, você esteja melhor do que eu, talvez você até sobre dinheiro. Mas será que está sobrando o que realmente poderia sobrar? Será que você está investindo tudo que você poderia investir? Pensando no que você tem, proporcionalmente ao que você tem? Quando a gente aprende, né, botar cada coisa no seu lugar, tudo é proporcional, tá, gente? Tudo tem que ser proporcional. Porque às vezes você está juntando a mesma coisa hoje que você juntava há um tempão atrás, quando você ganhava quase metade do que você ganha hoje. Tem coisa errada aí, tá? Dá para mexer. Mas a reserva de segurança, as provisões, quando a gente lê esse versículo, a gente está vendo o quê? Que Deus, ele responsabiliza a gente por juntar a provisão. Mas só aí o Deus proverá. Então, é outro problema mal interpretado, né? Porque a gente lê o Deus proverá, a primeira vez que essa frase ela é dita, ela está em Gênesis 22:8. Aonde Deus pede a Abraão para matar o seu filho em sacrifício. E quando isso acontece, Abraão lembra do que aconteceu em Gênesis 21:12, né? Um capítulo anterior, onde Deus fala claramente para ele que a promessa, que a descendência dele viria através de Isaac. Então, quando Deus pede para sacrificar Isaac, então a gente tem um bug, né, no sistema. Bom, Deus acabou, não sei, né? Porque eu não sei quanto tempo teve entre o capítulo 21 e 22. Mas, parafraseando, para deixar claro o nosso entendimento. Bom, Deus, agora há pouco, me disse que a minha descendência, né, a promessa dele vai acontecer por meio de Isaac. Aí agora ele está pedindo para eu matar Isaac. Deus não mente. Então, peraí, tem alguma coisa, eu não sei. Filho, eu não sei o que vai acontecer. Deus vai prover para si o cordeiro, porque você não pode ser morto, porque a promessa vai ser realizada em você. Eu não sei o que vai acontecer, mas Deus proverá. Então, Deus proverá, ele acontece em situações
a gente devia estar usando, né, Deus proverá, para situações onde Deus nos coloca, onde Deus nos pede coisas que a gente não escolheu. Eu lembro de uma época que Deus pediu para o meu pai abrir mão do trabalho dele e viver da igreja. Mas não era a igreja, né? Nossa, igreja, né? Vai viver, vai roubar os membros. Não, gente, estou falando de uma igreja que começou com um casal de mendigos. Que a igreja mesmo era num cômodo da casa, que era um corredorzinho, de gente muito humilde mesmo. Então, não era nada para ser glamouroso, não. Só que Deus cuidou da gente nesse tempo. Porque Ele pediu algo que a gente não se programou. Ele pode pedir tudo. Deus pode pedir tudo da gente, né? É burrice nossa se a gente não obedecer. Então, o Deus proverá, ele acontece nesse ponto, quando Deus nos pede algo que a gente não pediu, ou quando a gente está passando, né? Aonde que a gente vê muita provisão de Deus? Com o povo de Israel no deserto, aonde eles estão passando por um processo, estão passando por um caminho que eles também não escolheram, né? Deus tirou eles do Egito e a promessa é levar eles para Canaã. Então, a gente tem um lugar que não tem como plantar, não tem como colher, não tem como fazer nada no deserto. Então, Deus provê. Sai água da rocha, vem maná do céu, as cordonizas começam a voar baixinho, Deus provê. Mas é deserto. E aí, a pergunta que eu faço para vocês é, quando chegar em Canaã, vai continuar caindo maná do céu? A cordoniza vai continuar passando baixinho para você pegar? Vai continuar saindo água da rocha? Não vai. Porque no lugar da promessa é um lugar onde você sai da passividade e você é ativo nela. No lugar da promessa, a gente é ativo, não passivo. Agora, não vem mais maná do céu. Agora eu preciso aprender a plantar. Como plantar, quando plantar, o que plantar, como colher, o que fazer com o que colher. Percebe que tem todo um trabalho por trás. Porque às vezes a gente fala assim, meu Deus, não sai desse deserto. Mas você quer sair desse deserto? Ou você está gostando de todo mês, tá enrolado no cartão e ficar assim, ai Deus me ajuda, eu não sei como é que eu vou pagar esse cartão. Porque às vezes a gente está acostumado, né? A gente acostumou. A gente está gostando. Porque a gente está ali, em vez de a gente querer ir para Canaã, porque Canaã vai ter trabalho, a gente quer voltar para o deserto. Melhor, para o Egito. Que aí no Egito, pelo menos tinha lá um alho, né, uma cebola, um negocinho. Como que a gente quer alcançar Canaã se a nossa mente, a nossa mentalidade ainda é do povo que está lá no Egito? Como? Por isso que o povo não entrou. O povo andou 40 anos no deserto e não entrou na Terra Prometida. Quem entrou foi a outra geração. A questão é, a promessa de Deus vai passar por você e você não vai viver porque você não aprendeu aquilo que você devia aprender, ou você vai aprender. Você vai morrer nesse deserto mês após mês, ou você vai alcançar outros lugares, ou você vai sair disso daí. Porque o deserto tem provisão? Tem. Mas é a promessa de Deus para o povo? Era o que Deus queria para o povo, o deserto? Não era. Então, a gente tem que parar de se apegar à provisão como se ela fosse uma coisa inerente à vida cristã, no sentido de provisão no sentido básico da palavra. Por que básico? Por que eu estou dizendo básico? Porque eu acredito que a gente vai viver de provisão o resto da vida. Só que o que Deus quer fazer é prover nas nossas vidas em outras escalas. Porque, por exemplo, quando o povo de Israel chegou lá em Canaã, eles tiveram provisão de Deus, sim. Mas repara que a provisão é em outro nível. A provisão é a chuva no tempo certo, o que eles plantarem realmente frutificar, conseguir vender as coisas que eles vão colher. Percebe que a provisão é em outro nível. Não é no nível básico, não é no pão e na água, sabe?
É porque eu tô querendo crescer e eu tô me desafiando. Eu tô querendo, Deus está pedindo para eu avançar e dá um medinho. Então eu vou precisar da provisão de Deus. Eu cheguei até aqui com a minha empresa, só que eu tô vendo que eu preciso ir além. Deus provê aqui, isso aqui é um desafio para mim. Então a gente sempre vai viver da provisão de Deus. Só que a pergunta é uma provisão que está acontecendo porque a gente está no deserto? Ou é uma provisão porque a gente está alcançando novos lugares, a gente está crescendo, a gente está prosperando, né? A prosperidade, gente, ela... Por que eu comecei a atender... Ai, entrou um negócio no meu olho. Porque eu comecei a atender cristãos, né? Porque eu entendi... Primeiro que eu entendi que tudo aquilo que eu estava ensinando de uma forma geral estava na Bíblia. E aí eu liguei uma coisa com a outra. Então, peraí. Se o que a educação financeira está me ensinando está na Bíblia, é porque era para a gente estar fazendo. E se a gente não está fazendo, a gente não está tendo um resultado do que a gente não está fazendo. Porque a vida é assim, né? O que você faz e o que você não faz tem uma consequência. E realmente as coisas se clarearam na minha cabeça. Porque, poxa, Deus é dono do ouro e da prata. Qual a coerência da gente ser um povo que não tem prosperidade? Qual a coerência da gente ser um povo que sempre está no deserto? Se o seu pai é rico, tudo bem que ele pode não dar a riqueza toda dele na sua mão de mão beijada, mas você concorda que não faz sentido você viver uma vida muito, 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 muito abaixo do que o seu pai vive? Porque o nosso pai, se o nosso pai for rico, ele vai dar condição, um pai sábio, né? De você também alcançar a sua própria riqueza, e ele vai te dar base para isso. E a Bíblia é isso, sabe? A Bíblia tem base para isso. Não é porque... O problema é, a riqueza, ela toma o nosso coração, né? O nosso coração tá nos bens, tá na riqueza, ou tá no propósito? Quando você pensa em ter dinheiro, você pensa em... Você pensa só em ter, viajar, realizar? Ou você também pensa em transbordar, em ajudar outras pessoas? Porque o problema do dinheiro não é o dinheiro em si, mas é o amor ao dinheiro, o uso errado do dinheiro. Mas Deus queria que ele olhar para a gente e ver um povo preparado para lidar com o dinheiro. Porque somos nós que vamos investir em missões. Somos nós que vamos ajudar as pessoas necessitadas. Somos nós. Só que Deus olha pra gente e não vê a habilidade de administrar. Pelo contrário, entra recurso na nossa mão, sai recurso da nossa mão, e o que a gente consegue fazer? Ou até consegue fazer alguma coisa, mas muito inferior do que poderia estar conseguindo fazer. Entende? Então, a reserva de segurança é um princípio básico, né, que a educação financeira ensina, e é totalmente baseada na Bíblia. Até a porcentagem, né, de pensar no futuro, quando José, lá no Egito, fala para Faraó que é para juntar 1/5, né, de toda a colheita durante os 7 anos de abundância. 1/5 é 20%, né? Uma das porcentagens ensinadas aí na educação financeira, não é necessariamente a que eu uso, porque eu penso de uma forma personalizada para cada tipo de família. Mas, percebe? A Bíblia é cheia disso. E a reserva de segurança, gente, não quer dizer que você não vai precisar de Deus. Ai de você, né? Ai da gente. Mas quer dizer que eu preciso fazer a minha parte. E em cima dessa parte, Deus vai superabundar. Porque se você pegar a história de José, do Egito, a conta nem vai bater, né? Porque, pensa, se eu vou viver 7 anos, 7 anos de abundância, com 80%, né? E estou juntando 20%, poxa, 20%, quando chegar aos 7 anos, que, né, eu vou ter que viver com 20% por mês, eu vou definhar, né? Eu vou sobreviver. Pela lógica matemática, né, pelos números, eu ia definhar. Mas sabe o que a Bíblia fala? Que o Egito enriqueceu sobremaneira nos anos de escassez.
Porque, gente, não é sobre matemática, é sobre a justiça de Deus quando a gente fala da vida financeira. Qual é a justiça de Deus para a nossa vida financeira? Uma delas é você ser responsável de ter uma vida financeira que consegue juntar reservas, que consegue guardar para um imprevisto, que consegue montar uma reserva de segurança, entende? Então, é muito importante que a gente não banalize e não interprete de forma errada aquilo que a Bíblia está falando. Aí, passou isso, a gente foi para a live. Ó, quem tá chegando aí, a gente tá fazendo uma revisão, né? Das lives que aconteceram nos últimos dias para dar embasamento a tudo que vai acontecer na terça-feira que vem no workshop Organize e Prospere. Se você ainda não tá no grupo, deixa eu te falar. Vai ser um evento aqui no Instagram, vai ser um evento fechado, uma sala secreta, que vai acontecer pelo Meet. Então, o link do Meet vai ser disponibilizado nesse grupo que tá rolando do workshop. Na minha bio, você vai lá, clica na parte dos links, vão ter vários links, você vai entrar no link do workshop Organize e Prospere, ou até mesmo nos meus stories, porque todo dia eu tô botando o link, é só você clicar e esperar que eu vou te aceitar lá no grupo, tá bom? É preciso esperar, tá, gente? Porque andou entrando nos números fakes, então eu mudei a configuração do grupo para eu aceitar e ir recebendo vocês aos poucos. Então, entra. E tudo que a gente tá falando aqui, no workshop a gente vai dar continuidade disso. Beleza. Aí a última, a mais polêmica de todas foi, né, do todo mundo tem dívida. Qual o problema nisso? Qual o problema? Já que todo mundo tem dívida, qual que é o problema nisso? Aí a gente leu os versículos Romanos 13:8, que fala: a ninguém devais coisa alguma, né, a não ser o amor. Aí a gente, porque aí em Provérbios a gente entende por que a Bíblia fala isso em Romanos. A Bíblia fala em Provérbios 22:7 assim, ó: os ricos mandam nos pobres, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Então, por que você não deve dever nada a ninguém? Porque se você estiver pegando emprestado, isso é o quê? Cartão de crédito, empréstimo pessoal, cheque especial, financiamento, enfim, empréstimo. O que vai acontecer? Olha o que está escrito em 1 Coríntios 7:23. Deus comprou vocês por um preço, portanto, não se tornem escravos de seres humanos. Por que é importante a gente não ter dívida, gente? Porque quando a gente tem dívida, a gente é escravo e Deus morreu para que a gente fosse livre. E através do apóstolo Paulo, ele fala: não se tornem escravos. Eu falei e volto a repetir. O diabo, ele tem as artimanhas dele para fazer a gente estar fora. Porque quando você estava lá no mundo, você era escravo da bebida, da pornografia, do cigarro, da prostituição. Aí você se liberta tudo isso e você fica, tá tudo bem. Mas aí o diabo te escraviza no dinheiro. Né? O diabo faz você perder, né, tirar Deus do senhorio da sua vida na vida financeira. Não é à toa que a Bíblia fala assim, ó: você não pode servir a dois senhores. Mateus 6:24. Cadê? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será leal a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Em outras versões, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Ou você vai ficar preocupado com um, ou você vai ficar preocupado com o outro, né? Quantas vezes a gente tá tão preocupado com o dinheiro que a gente se preocupa menos com as coisas de Deus? Quantas vezes a gente se preocupa tanto com as contas para pagar que a gente nem consegue prestar atenção naquilo que Deus quer que a gente faça, qual o propósito que Ele quer que a gente cumpra, onde que a gente precisa estar, o que a gente precisa fazer. Porque a nossa cabeça está tão ocupada com conta para pagar, com coisa para fazer, que a gente está ali, ó, sabe? Ou você vai se dedicar a um, ou você vai se dedicar ao outro. Percebe? O dinheiro é o lugar mais sutil aonde Deus perde o senhorio das nossas vidas. Ou você vai servir a Deus, ou você vai servir o dinheiro. E o dinheiro é o quê, gente? Ou o dinheiro é seu servo, ou o dinheiro é seu senhor. E se você não
Desculpa, gente, mas se você não está controlando o seu dinheiro está controlando você. Significa que o seu dinheiro está sendo o seu senhor. Significa que Deus não está conseguindo ser. E aí tem gente que acha que a vida financeira não tem nada de espiritual. Que a gente está falando de dinheiro porque, sei lá por quê. Não, gente. É uma coisa extremamente espiritual. A gente saber lidar, a gente entender a justiça de Deus em várias áreas da nossa vida, como a financeira também. Então, e toda vez que você faz uma dívida, você perde várias coisas, né? Você perde poder de escolha. Você... Cadê? Isso. Você perde poder de escolha e você nem percebe isso, tá? Por quê? A gente está tão acostumado, a gente acha normal. Eu até falei nessa live, né, sobre o tempo que eu estava passando com a minha mãe. Na época, a primeira vez que a gente organizou, né, ou melhor, a primeira vez não, a gente se organizou e seguiu, mas assim que a gente começou a se organizar financeiramente, a nossa primeira meta foi comprar o nosso carro à vista. E aí a gente estipulou, né, um valor, uma porcentagem, todo mês a gente juntava. E nisso, só que nesse tempo a minha mãe estava doente. Minha mãe estava com câncer, hoje minha mãe está na glória. E várias vezes a gente teve que não cumprir aquele planejamento, né? Tinha um valor X para juntar, para investir, e a gente não conseguia porque minha mãe precisava de alguma coisa. E é aquilo, né, gente? O que é mais importante, a minha mãe ou o carro? Minha mãe, né? Só que se eu tivesse financiado um carro, eu não conseguiria escolher a minha mãe. Entende como a dívida ela faz a gente escravo? Ela tira o nosso poder de escolha, de decisão. A gente agora está obrigado a fazer aquilo. Então, quando eu estou juntando o dinheiro, eu ganho para todos os lados. Primeiro, meu dinheiro vai estar crescendo. Então, eu vou ter mais, eu vou botar um dinheiro, mas vou pegar um maior. Segundo, quando eu for comprar, eu consigo comprar com desconto, porque eu vou comprar à vista. E terceiro, durante todo aquele tempo que eu estava com dinheiro, ele me serviu de reserva de segurança. Se acontecesse alguma coisa, eu tinha um dinheiro para resolver alguma coisa urgente. Então, a gente não pode se permitir deixar escravizar pelas dívidas. O problema é que quando a gente está na dívida, e já está um bolo, né? Aquela história do cartão de crédito, porque o cartão de crédito é assim, você tá com um cartão de crédito muito alto, aí tu paga ele e ficou quase sem dinheiro. E aí, quando você precisa comprar qualquer coisa, você precisa passar nele de novo. E parece um ciclo sem fim. Mas deixa eu te falar, tem saída sim, tá? Um método que eu uso dentro da mentoria Organize e Prospere, ele cria um caminho, a gente te ensina a criar esse caminho de onde você está hoje, não importa como esteja hoje, para você chegar na sua vida ideal. Tem como, gente, tem saída. A gente faz isso há mais de 4 anos, e há mais de 4 anos a gente não tem ninguém que aplicou a metodologia, ouviu, se entregou de verdade para o processo e que não tenha dado certo. Então, é um método validado que a gente usa lá dentro. Tudo que a gente fala a respeito de dinheiro tem a ver com o espiritual, ensinando você a ter a vida que Deus quer que você viva e em harmonia ali no seu casamento, do jeito que Deus quer que seja, e tudo isso. Aí vem a técnica, né? Porque a Bíblia vai falando essas várias coisas que eu conversei aqui com vocês, né? E a gente tem um versículo que eu uso bastante, que é o Provérbios 6:23. Diz assim: o mandamento é lâmpada. Vai pegando aí. O mandamento é lâmpada. Então, ó. O mandamento é lâmpada. Aí ele fala assim: o ensino é luz. É tão incrível a Bíblia, né? Porque o que está falando? Olha, o mandamento que está na Bíblia é a lâmpada. É o que você deveria fazer. Mas o como é o ensino, é a instrução que vai te ensinar. Então, eu leio aqui e eu vejo, caramba, eu devia estar desfrutando.
Não tô. Eu devia estar montando uma reserva, não estou conseguindo. Eu devia não ter dívida, estou com dívida. Eu devia estar investindo, não estou conseguindo investir. Tá na Bíblia que eu devia fazer isso e aquilo. Tá, mas como? O como é um ensino, é instrução. Por exemplo, a Bíblia vai falar que você tem que cuidar do teu corpo, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Mas lá na Bíblia vai ter a dieta que você tem que fazer, baseado no que você... Se você tem uma glicose, se você tem um colesterol alto, se você tem alguma condição diferente de saúde. Não vai estar, nem o normal vai estar. Vai ter um exercício que você pode fazer, e aí baseado na tua coluna que tem isso ou aquilo de problema, na sua perna, e etc, etc, etc. Não, se você não procurar um instrutor, se você não procurar um personal, se você não fizer uma avaliação na academia onde você vai, se você não fizer uns exames, você não vai ter. Então, a Bíblia fala, você vai cuidar do seu corpo. Como? Eu preciso correr atrás de ensino e instrução. Eu preciso pagar esse preço. Eu preciso investir em aprender o como. Porque, né, gente, a Bíblia, se a Bíblia fosse botar tudo tintim por tintim, personalizado, nem existiria, né? Não tem como, impossível. Então, a Bíblia fala o quê? Que nos últimos dias o conhecimento se multiplicaria. E é isso que a gente está tendo. Glória a Deus por isso, gente. Glória a Deus por isso. O conhecimento está se multiplicando. Antigamente a gente não tinha acesso a esse tipo de informação. A gente não conseguia nem... Eu não conseguia... Eu li essa Bíblia já, gente. Eu já li a Bíblia toda antes de ser educadora financeira. E eu nunca prestei atenção nessas coisas. Só fui entender e discernir essas coisas depois que eu me formei em educadora financeira. Depois que eu tinha esse conhecimento, eu comecei a ler a Bíblia e falei assim, caraca, mas isso aqui, linkando com isso daqui, com aquilo outro, tá, pá. Sabe? Então, eu fico muito feliz de poder trabalhar com isso, porque às vezes a gente está na nossa casa, a gente já está vivendo esse problema, ou não está avançando, sabe? Parece que a vida não rompe, não passa dessa fase. E a gente não sabe o que procurar, o que fazer. Então eu sou muito feliz e grata a Deus por poder trabalhar com isso. Eu sou o seu como fazer. Né? A mentoria Organize e Prospere é exatamente esse como fazer. É a técnica, é o que eu estudei, o que eu aprendi para fazer o que está aqui se tornar uma verdade na sua vida aí, na sua casa. Então, você não tem mais desculpa para poder viver do jeito que você está vivendo. Agora você já sabe. Agora você tem consciência, porque a Bíblia fala que a gente não leva em conta, né, nosso tempo da ignorância. Mas agora você tem conhecimento, você já sabe de coisas que você não sabia. E aí você vai fechar o olho para essas coisas? Você vai fingir que não ouviu tudo que você ouviu comigo, ou hoje, ou os dias que a gente conversou? Ou você vai tomar uma atitude, aquilo que está do seu lado, aquilo que é a sua parte no processo de fazer? Para de ficar preocupado se vai... mas será que eu vou conseguir pagar? Mas será... Engraçado, né? Que às vezes a gente compra umas coisas no impulso, a gente não pensa se a gente vai conseguir pagar. Mas quando é para fazer o justo, para fazer o que vai ajeitar as coisas, o que vai colocar dinheiro no seu bolso, porque se existe uma coisa, gente, que eu fico muito feliz em presenciar sempre nas minhas mentorias, é que vocês veem o retorno financeiro, tá? Fora o espiritual, emocional, conjugal, tudo. Mas vocês veem o retorno financeiro, gente, na prática. Às vezes, nem acabou a mentoria. Eu tenho um depoimento de mentorados que 1 mês depois da mentoria já tinha o dobro do dinheiro que pagou na mentoria investido. Gente que 2 meses da mentoria já tinha 3 vezes, pelo menos 3 vezes mais o dinheiro que investiu na mentoria. E que entraram, uns não, mas outros entraram assim, não sei nem como eu vou pagar. Vou pegar isso aqui, não sei nem se eu vou conseguir pagar a outra conta, mas eu vou fazer um passo de fé. Fez e teve resultado. Eu já tive gente que teve a inteligência de pensar assim, poxa, eu não estou conseguindo pagar o cartão. Eu já não estou conseguindo pagar o cartão. Gente, cartão de crédito é dívida sem risco. Ninguém vai pegar tua casa, teu carro. Então, se eu não estou conseguindo pagar,
Por que eu vou ficar ali presa tentando pagar, sem deixar de comer, enrolando uma dívida na outra, e vou deixar de fazer a mentoria que vai me ensinar a resolver e acabar e não voltar para esse problema? Entende? Então, um desses casais, né, eles entraram na mentoria sim, abandonaram uma dívida para pagar a mentoria. E foi bênção na vida deles, sabe por quê? Porque hoje eles pagaram todas as dívidas e estão vivendo super bem. E se eles tivessem ficado tentando, dando murro em ponta de faca, estariam enrolados e mais enrolados ainda até hoje. Porque se você não tiver estratégia para quitar dívida, você não quita. Dívida, a gente falou também, dívida, ela é um sintoma. A dívida não é a doença, a dívida não é o problema real, não é. Dívida é só febre. Se você não for investigar o que está ocasionando essas dívidas, você vai ficar fazendo mais dinheiro, pegando mais dinheiro emprestado, e tudo isso sabe o que é? Dipirona. Tudo isso sabe o que é? Tilenol. Você só está diminuindo o efeito e a dívida continua ali. Para um minutinho e daqui a pouco volta de novo. Porque você não cuidou da doença em si. Você ficou tentando fazer um paliativo. Né? Então, é importante que a gente entenda, resumindo tudo para a gente terminar. Deus, ele pede que a gente busque o reino dele e a sua justiça. A justiça de Deus que a gente está falando aqui, a justiça de Deus em relação à nossa vida financeira, envolve tudo isso. Envolve você conseguir ter lazer com a sua família, envolve você conseguir montar uma reserva, envolve você conseguir multiplicar o seu dinheiro, envolve você não ter dívida, envolve você ter uma vida onde você consegue transbordar na vida de outras pessoas, sem isso significar enrolar você. Porque eu sei que tem gente que ajuda à custa de enrolar a própria família. Não é isso também que a Bíblia fala, sabe? Porque a Bíblia fala que se você não ajuda os dentro de casa, você é pior do que o infiel. Então, às vezes a gente está ajudando da rua e prejudicando a nossa família. Isso também não é certo. Mas também não é certo você receber e o seu dinheiro servir só para você. Não é possível que você com um trabalho não consiga ter para transbordar, nem que seja um pouquinho na vida de alguém. Sabe? Então é muito importante isso. Tem vários aspectos ainda, gente, que a gente poderia fazer muitas e muitas lives. Mas eu acho que esses foram os principais e esse foi um bom resumo. Eu queria abrir, se você tem alguma pergunta, como que essa live chega para você? Foi muita informação, né? Sei quem ficou aqui desde o início, mas eu queria abrir. Me diz, fez sentido tudo que a gente conversou aqui? Como que chega essa live para você? Me conta. Nossa, minha garganta chega... Falei. Ó, então se não tem dúvida, se vocês estão tímidos aí, não querem falar, eu vou me despedir. A gente fez 1 hora de live, daqui a pouco, né, o Instagram vai e me expulsa daqui. Então eu preciso terminar a live também. Mas eu tô aberta, fala comigo lá no meu direct, me chama. Se você tem algum problema específico, você gostaria de falar comigo, fala comigo. A gente pode conversar, a gente pode trazer clareza para a sua situação e você entender a melhor forma. Mas eu quero te convidar, participa do workshop. Lá dentro eu vou falar qual é o tema do workshop, os 5 passos. Os 5 passos para você alcançar a vida que Deus quer que você viva. Essa toda, para você alcançar tudo que a gente falou nessas lives. Então eu vou dar os 5 passos para você conseguir isso daí. Então eu queria que você não faltasse, que você chamasse mais um, tá bom? Beijos de riqueza para vocês, meus amores. E a gente se encontra terça-feira no workshop.